Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Muitos autores estão publicando livros na terceira idade. Você sabe quem são? Veja no podcast Comportare com Maria Carlotto e Dionísio da Silva. Não tenho nem roupa para este encontro. Hoje, quinta-feira, é dia de Sem Papas na Língua. Com ele, o professor para chamar de nosso, Dionísio da Silva. Professor, bom dia. Bom dia, Dônula querido. Elegantérrimo, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Esse fundo tá maravilhoso. Bacana, isso é professor. de verdade. É de verdade, é real. Biblioteca, real. hein? Olha lá, hein? Outro patamar distante, hein, professor? Todo professor é aluno, então vocês me ensinaram a escolher melhor o fundo e aí está. Muito bom. Professor, esta semana só se fala no homem, o tal do Xandão. Aliás, Xandão vem de Alexandre. E Alexandre, professor, vem de onde? Olha, Dônula, uma coisa muito bonita neste nosso programa é esse recurso à origem das palavras, né? Sobre o papel do Xandão, vocês têm aí, nós temos, né, o Andreasa, que pode explicar melhor. Quanto ao Alexandre, ao outro Alexandre, só se fala realmente em Alexandre, ele já tem 2.300 anos e tem uma coisa muito curiosa na vida dele. Ele provavelmente seria um governante bárbaro, porque era filho de um bárbaro, o Filipe da Macedônia, mas era um bárbaro que sabia escolher bem quem fosse educar o seu filho. E ele escolheu o melhor professor da Grécia, que tinha sido aluno do Platão, que foi o Aristóteles. E o Filipe levou o Alexandre para ser educado, e o Aristóteles disse, mas ele é guerreiro, ele é filho de guerreiro, filho de general. Eu não sei manejar uma espada. O que é que você quer que eu ensine para o seu filho? E o Filipe deu, então, uma resposta antológica. Eu quero que você ensine Alexandre a pensar. E ele ensinou muito bem, o aluno aprendeu. Na primeira vez, já vou concluindo essa primeira intervenção para a gente poder conversar, na primeira vez ele pegou um cavalo que ninguém montava, era o bucéfalo. Montava no bucéfalo e ele derrubava o cavaleiro. E o Alexandre ficou observando, pensou e viu que o bucéfalo se assustava com a própria sombra. Montou no bucéfalo, saiu cavalgando contra o sol e não caiu. O bucéfalo estava bonzinho. Este foi a sua primeira grande aprendizagem na prática. E Alexandre, que veio com a palavra que veio do grego e quer dizer defensor, protetor, Alexandros, ele se tornou nome em todo o mundo, né? Às vezes é uma corruptela. Nós temos Sandro, Sandra, é do mesmo étimo, do étimo de Alessandro, que é o mesmo do latim, que tem outra palavra para isso, que é o defensor, que deu o defensor para nós. Professor, franceses e ingleses usam a mesma palavra ou as mesmas palavras para golpe de Estado, que é coup d'état. De onde vem golpe de Estado, professor? E perdão pela pronúncia. Não, a pronúncia está parecendo aí um parisiense, viu? Está parecendo o melhor parisiense, coup d'état. Olha, tem aquela outra, né, Dônula? O rei achava que o Estado era ele, l'état c'est moi. L'état c'est moi. L'état c'est moi. O Estado sou eu. É o que os que querem dar golpe pensam. O golpe de Estado é uma palavra que seria melhor o golpe do baú, o golpe de mestre, né? Agora, o golpe de Estado, ele é sempre deplorável. E o Brasil tem uma história de golpes de Estado incríveis, né? O primeiro deles foi feito pelo próprio Dom Pedro I, nem bem tinha proclamado a independência, em 1822, deu um golpe em 1823. A República é um golpe de Estado, foi um golpe de Estado, dado pelo melhor amigo
do Dom Pedro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que, aliás, era um dos seus professores de hebraico. E o golpe de Estado vem da palavra corpus, em latim, que é golpe, Estado, que é status, hoje se fala muito de estado de bem-estar social, mas é a partir do segundo milênio que se começa a usar a palavra Estado para resumir aquilo que na antiga Roma eles chamavam de o Estado, que era em latim status, que é o conjunto de instituições, de aparelhos para conduzir a sociedade, prover a sociedade e fazer com que a civilização seja prevalente, não é? Muito bem, professor, é sempre uma aula e um prazer estar com o senhor. E na quinta-feira que vem tem mais, ou se a gente se encontrar assim, de repente. Um beijo, professor. Agatha, você está aí muito silenciosa. O Rodolfo Schneider, nosso querido Rodolfo... Ele me transtorna, professor, por isso que eu fico assim, meu olho tremendo, o horário, você sabe como é, né, professor? Quando ele tá aqui... Descontrola tudo. Descontrola tudo. E mais uma multa, hein? Mas olha... Mas eu tô pagando pedágio agora. Da minha solidariedade. Eu tenho uma coleção de multas de alta velocidade, etc. Anda Muito correndo, obrigado. Professor, pelo amor de Deus. Não faça isso no trânsito, professor, que a gente precisa de você aqui com a gente, tá? Muito obrigado, um beijo, muito obrigado, um abraço para vocês. Tchau, Dôndola querido, até de repente mesmo. Até de repente, tchau, professor.